NFTs na rede do Bitcoin, jogando Doom ainda por cima? É sobre isso que nós falaremos hoje. Galera, um pouco mais de um ano atrás, a rede do Bitcoin recebeu um soft fork chamado Taproot. Essa atualização ela trouxe vários benefícios para o Bitcoin, como a redução nas taxas de transação, maior privacidade, maior funcionalidade de carteira e trouxe novos horizontes como contratos inteligentes. Na época que aconteceu essa atualização, nós tínhamos muitas redes, já operando com contratos inteligentes. Então essa funcionalidade não foi tanto explorada, até porque não era algo tão simples, que nem nós temos aí em sites como OpenSea, exchanges descentralizadas e afins. Precisa ter realmente um conhecimento técnico mais profundo. Mas para quem acha que isso é algo novo, na verdade faz um tempinho, que nós já temos como operar de outras formas dentro da rede do Bitcoin. Tanto é que se nós olharmos o bloco Gênesis do Bitcoin, o primeiro bloco que foi minerado por Satoshi Nakamoto, ele colocou um artigo onde um chanceler estava resgatando os bancos. E lógico, esse artigo foi para fazer uma crítica, a essa situação. Era uma edição americana aí do jornal, mas eu ressalto, até a Taproot não era algo tão simples, porque requisitava muito conhecimento técnico, então não era algo tão acessível. Só que agora as coisas vêm mudando com o projeto chamado Ordinals. Esse projeto ele trouxe uma forma facilitada aí que possibilita colocar NFTs na rede do Bitcoin. Esses NFTs podem ser aí um JPEG, arquivos de áudio, vídeos, jogos, então existem N possibilidades, tudo a partir de um endereço Taproot. Inclusive o criador da Ordinals não considera sua criação como NFTs apenas, mas sim como artefatos digitais, porque eles são todos on-chains e imutáveis, diferentemente de um NFT na rede do Ethereum, que por exemplo o criador do contrato pode acabar gerando uma chave que permita realizar mudanças futuras e outras situações. Já no BTC não, jogou lá, já era, não muda mais. Mas como funciona? Um camarada chamado The Casey Rodarmor criou o Ordinals em cima do Bitcoin que pode ser usado através da Taproot, onde ele conseguiu numerar / classificar cada Satoshi. Satoshi é a menor parte do Bitcoin. Basicamente ele consegue numerar o Satoshi, tornando ele algo único. Com isso fica aquela ideia do NFT, um token não fungível. Mas ele ainda pode ser transacionado, rastreado e movido como qualquer outra parte do Bitcoin, como qualquer outro Satoshi. Vale destacar que isso não altera a rede do Bitcoin, o core, mas sim traz um novo uso além das transações P2P, por exemplo. Aqui nós temos os inscriptions, que basicamente é a gravação de dados nesses satoshis aí que o camarada criou, essa possibilidade. E galera, essa situação não é apenas para foto não, isso aqui pode ter muitos usos reais. Clicando em um deles, vocês têm várias informações, como o ID da transação, o endereço do Bitcoin, que tem que ser um endereço ligado aí a Taproot, e o número Satoshi, que funciona basicamente como um identificador desse inscription. Clicando neste número, você consegue mais informações dele, como nome, ciclo, época, o bloco que ele foi incluso, e tem uma informação aqui que é a tal de raridade. No overview do Ordinals, eles explicam como funciona essa raridade, que depende basicamente aí de novos blocos, ajuste de dificuldade, halvings e ciclos, e da forma que o Satoshi se apresenta aí neles. Mas como que isso tudo foi possível, Esse NFT / artigos digitais na rede do Bitcoin? Galera, quando o Bitcoin ele foi criado, ele começou com um espaço limitado para gravar dados em seus blocos de 1 MB. Depois que houve a atualização SegWit, esse espaço foi dobrado para 2 MB. E após a Taproot, ocorreu uma brecha que permitiu usar o espaço inteiro do bloco do Bitcoin, que são 4 MB. E como a Taproot permitiu aí contratos inteligentes, entre aspas, aí dentro da rede do Bitcoin, agora nós podemos incluir de formas diferentes outras coisas aí no blockchain do Bitcoin. Lógico que não é normal, nós vermos blocos aí de 4 MB ou beirando aí esse valor, mas pode haver o caso, que nem foi a situação aí daqueles mineradores que receberam por fora da rede para incluir uma imagem na rede do Bitcoin, mas acredito que aí teve também muito marketing envolvido, porque o pessoal queria ser o primeiro a criar uma coleção de NFTs no blockchain do Bitcoin. Então, basicamente, foi essas brechas aí que o pessoal se aproveitou, Por isso que estamos vendo aí uma inclusão em massa de artefatos digitais na rede do Bitcoin. Lembrando que desde os primórdios do Bitcoin, não era a ideia ele hospedar algo diferente de transações na rede, até porque as transações ocupam muito pouco espaço no bloco, O próprio Satoshi Nakamoto, ele já entrou em uma discussão em um fórum por conta disso. Ele ressaltou que o Bitcoin seria para transações. Se fosse algo contrário, deveria ser diferente do Bitcoin, o que deu a entender que deveria ser outra criptomoeda, outro
protocolo. Isso porque ele enxergou, né, alguns riscos de aumentar o tamanho dos blocos aí com outras coisas que não sejam transações. Como, por exemplo, né, o que aconteceu recentemente, o congestionamento da rede e o aumento dos custos das transações, que assustou muita gente, né? Fora também que acaba ocasionando a mudança de prioridades aí dos mineradores, que sempre vão aonde estão pagando mais. Logo, se um artefato digital está sendo incluído na rede pagando mais que uma transação P2P, por exemplo, a prioridade do minerador é incluir, né, o artefato digital, porque para o minerador, aonde ele está ganhando mais é que ele vai ir. Com isso, as transações podem acabar ficando mais tempo pendente. Claro, se está com pressa, é só pagar mais taxa aí para realizar a transação, né? É a regra do jogo. Mas para alguns, esse espaço que foi liberado para o uso entre aspas aí dentro do bloco do Bitcoin estava sendo subutilizado. E com a Ordinals, por exemplo, tem um melhor proveito aí, né, do mesmo, otimizando o uso da rede do Bitcoin. Já para alguns Bitcoiners mais maximalistas, né, mais extremos, nem deveria haver a possibilidade disso na rede do Bitcoin. Até assemelham a Ordinals a ataque, spam, golpe e afins. Mas tem muitos também que estão vendo vantagens nisso. Eu particularmente acho que ambos estão certos de certa forma. Pensando no lado negativo, esses artefatos digitais, ao usar a rede do Bitcoin, estão deixando os blocos cada vez mais cheios, né? Deixando a rede cada vez mais pesada, com material que não seria aí, digamos, o objetivo fim do Bitcoin. Não seria para o que ele foi criado, né? E isso com o tempo pode ter seu custo. Como eu comentei antes, muitos mineradores estão mudando as prioridades da inclusão em blocos, ao invés de transações, eles estão buscando aí artefatos digitais porque estão pagando mais. E com isso, muitas transações podem acabar ficando pendentes. Outro ponto que eu vejo como frágil é a questão do que irão incluir na rede do Bitcoin. Vocês sabem, uma vez incluído lá, não sai mais, é imutável. Já imaginou se o pessoal começa a usar a rede do Bitcoin para encher de arquivos aí estilo Dark Web, informações confidenciais aí de empresas, governos, imagens que não são compatíveis aí com as legislações, vídeos de crimes, conflitos? Isso pode trazer uma imagem extremamente negativa para o Bitcoin e pode ser que o governo veja isso com maus olhos. Ah, mas é descentralizado, não tem como mudar. De fato, mas ao mesmo tempo os governos podem vetar, criminalizar. Com isso a cotação do Bitcoin, ela pode ser prejudicada de tal forma que não compense para muita gente. Afinal, quem está nesse mercado, em sua grande maioria, né, além de querer manter o anonimato e a descentralização, é para ter retorno financeiro. E se de alguma forma o Bitcoin for comprometido com coisas ruins, de forma pública, que qualquer uma pessoa possa ver, pode ser algo negativo. Mas claro que isso aí é apenas a minha opinião, né? No mais, eu acredito que isso aí é algo que vai movimentar bastante a rede, traz outra utilidade para o Bitcoin, para não ficarmos só naquela de hold, talvez isso mude um pouco, né, o jogo e possa trazer frutos positivos para o Bitcoin e para os mineradores. Até porque provavelmente aqueles blocos vazios, né, que muitas vezes saíam com pouco espaço ocupado do Bitcoin, irão reduzir bastante. Agora vai sair tudo mais cheio, né, mais utilizado. E com isso os mineradores irão receber mais por conta do pagamento de taxas. Ou seja, a tendência é que se der bom, os mineradores começarão a investir mais e mais na mineração do Bitcoin, tornando-o cada vez mais descentralizado e seguro. Lógico, ainda podemos ter outras atualizações na rede do Bitcoin, né, que mudem esse processo. Contudo, quem valida e provém a segurança da rede do Bitcoin são os mineradores. Então, qualquer atualização tem que passar por eles. Com isso, se eles estão recebendo mais, dificilmente passará algo, né, no intuito de mudar a Taproot de forma a gerar menos provento aí aos mineradores. Então, eu acredito que isso aí veio para ficar. Bom, galera, eu acho que deu para trazer um pouco, né, desses artefatos digitais a vocês. E agora vamos jogar um Doom dentro da blockchain do Bitcoin. Recentemente, um usuário chamado Nicolas Carlini colocou um jogo baseado em Doom na blockchain do Bitcoin utilizando a Ordinals, o chamado Inscription 466. Vamos jogar um pouco ele, né, para vermos se é bom mesmo, ao som de The Doom Slayer. Então vamos abrir aqui o preview e vamos jogar esse game. Não preciso nem falar que a musiquinha é um pouco chonha, né?
Galera, vocês viram que de fato esses artefatos digitais têm potencial, desde que sejam utilizados, né, da forma correta. Bom, o vídeo de hoje foi esse, espero ter agregado algo a vocês. Tamo junto, sucesso e como sempre, né, Crypto Mining until it's done.